Olá, amados, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom dia, a paz do Senhor, a paz seja convosco, tudo bem? Eu me chamo Marcel, estamos aqui para deixar uma palavra de Deus para você, sou o pastor Marcel, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração, uma palavra que você precisa ouvir do Senhor, uma palavra que pode, eu creio que vai mudar completamente a sua vida, tá bom? Então, nos acompanhe aqui até o final. Nós vamos ficar aqui em torno de alguns minutos, 20 a 30 minutos, trazendo uma palavra que pode e eu creio que será um divisor de águas para a sua vida, tá bom? Então, nesse momento, eu quero apresentar em oração ao nosso Pai Celestial esta palavra ser ministrada. Eu vou fazer uma oração aqui e fica comigo até o final, tá bom? Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, nós te damos toda a honra, Pai, toda a glória, todo o louvor. Querido Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. E nós queremos te agradecer por esse dia, Senhor. Esse dia especial que o Senhor fez para que nós nos alegremos, nos regozijemos nele, Pai. Senhor, a tua palavra será ministrada e eu peço a ti que cada palavra que venha sair dos meus lábios sejam palavras de vida eterna, sejam tuas palavras. Eu te peço, nos direcione em tudo e que teu Espírito Santo seja bem-vindo aqui, Senhor. Toma a primazia e o governo, a direção completa, Senhor, desta live e que o Senhor opere sinais, maravilhas e prodígios na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus vai abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Através da sua palavra, através desta live. Então permanece até o final, que Deus vai trazer algo novo para a sua vida, algo que vai transformar completamente a sua vida. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu quero repetir para você. A Escritura diz que tudo é possível ao que crê. Então, não importa a dificuldade que você está vivendo hoje, não importa a grande guerra, a grande batalha que você está enfrentando hoje. Com o Senhor, com Jesus, você pode vencer todas essas dificuldades. Pela sua fé no Filho do Homem, pela sua fé em Jesus Cristo, você pode vencer todas as dificuldades, todos os gigantes que se levantarem contra a sua vida. Jesus ali, ele venceu Golias, ou melhor, Davi venceu Golias ali e ele venceu em nome do Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos. Então Deus, ele está contigo. O Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, ele está contigo nesta batalha, ele está contigo nesta guerra e você não será envergonhado. Pelo contrário, ele está pelejando por vós, o Senhor está lutando, guerreando em teu favor. Então, creia, porque o Senhor, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Então, quero ler para você uma palavra, quero ler para você a palavra do Senhor. Está escrito aqui em João, no capítulo 8, eu vou ler para você a partir do versículo 21. Jesus diz: Então Jesus disse-lhes novamente: Eu vou pelo meu caminho e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então disseram os judeus: Será que ele vai suicidar-se? Porque ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois do mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados,
porque se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Amém, amados? Então, Jesus estava ali tendo um diálogo com os fariseus, com os doutores da lei, e Jesus então diz que ele vai para o lugar onde aqueles homens, eles não podiam ir. Jesus estava falando que voltaria para o Pai, que voltaria ao céu de onde ele veio, e eles não entendiam. Pelo contrário, eles tentavam ali de alguma forma tirar Jesus do controle, zombando dele, dizendo que será que ele vai se suicidar, porque ele diz que para onde ele vai nós não podemos ir. E Jesus então fala que ele é de cima, que ele é do alto, que ele é do céu. E aqueles homens com a mente corrompida, com suas mentes mergulhadas ali no pecado, né? Jesus dizia que eles eram de baixo, eram da terra, que estavam ali só, em outras palavras, vendo as coisas dos homens, as coisas da terra. E da mesma forma, amados, se nós não vigiarmos, nós também podemos enveredar por esse caminho, olhar apenas para as coisas que são aqui da terra, atentar, dedicar-se apenas para as coisas que são do mundo. E nós não podemos fazer isso. Pelo contrário, é dever de todo homem temer a Deus, é dever de todo homem buscar ao Senhor, porque Ele é fiel e Ele pode fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Então, é dever de todo homem, repito, temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. E aqueles homens, eles não obedeciam à voz de Jesus Cristo, eles não punham por obra, eles não colocavam em prática as palavras do Senhor. E o interessante é que Jesus diz ainda em João no capítulo 8, no versículo 47, ele fala algo muito interessante e que você precisa ouvir. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Amém, amados? Então, Jesus fala, aquele que é dele, aquele que é de Deus, escuta as palavras de Deus, ou seja, ele guarda a palavra de Deus no seu coração. Mas aqueles que não são do Senhor, ele não vai escutar. Aqueles que não são do Senhor não escutarão a palavra do Senhor. Então hoje é dia de você se mover nessa direção, em obediência à Escritura Sagrada. Você tem vivido alguns momentos difíceis, alguns momentos de batalha na sua vida, mas a solução para isso é você ter uma vida debaixo do senhorio do Senhor, humilhando-te aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. A Escritura fala de duas irmãs, Marta e Maria, e Jesus então estava ali na casa dessas duas irmãs, e Jesus estava ministrando ali a palavra, estava falando das palavras de vida eterna, das coisas do alto, das coisas de cima, não das coisas que são aqui da terra. E uma das irmãs, Maria, a Bíblia fala que estava ali aos pés do Senhor, escutando as palavras dele, ouvindo as palavras. Já a outra irmã, Marta, ela estava ali preocupada, ansiosa, com muitos afazeres, fazendo muitas coisas ali na casa. E então ela fala para Jesus, Marta, né? Diz para ele, Senhor, não te importas que minha irmã fique aqui enquanto eu estou aqui trabalhando? E então Jesus responde Marta e fala, ele diz, não te importa com isso, porque Maria, ela escolheu a melhor parte. Maria escolheu aquilo que é melhor, que é o quê? As coisas de Deus, as palavras do Senhor. Então, amados, é tempo hoje de você não continuar mais ansioso, ansiosa como você está. Não é tempo de você permanecer nessa ansiedade que você está, nessa preocupação, porque você não vai poder aumentar um côvado da sua altura.
O dia de amanhã pertence a Deus. As dificuldades que você está vivendo hoje são um tratamento, um aperfeiçoamento de Deus, porque são nas tribulações, são nas dificuldades que nós, então, somos fortalecidos na paciência, na perseverança, e Deus, então, vai aperfeiçoando o seu filho, a sua filha, para que mais adiante possa ser um canal, né, possa ser um vaso mais aperfeiçoado para abençoar a vida de muitas pessoas. A palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, fala algo muito interessante que nós precisamos sempre ter em mente. Quero ler para você o que está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1. A palavra do Senhor fala que com o mesmo consolo que nós recebemos do Senhor quando nós estamos passando por dificuldades, é com este mesmo consolo que Deus vai usar as nossas vidas para consolar a vida de outras pessoas. A palavra do Senhor diz aqui, 2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Amém, queridos? Então, aqui no versículo 4, quero destacar mais uma vez para você, o Senhor diz que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Amém? Então, Deus ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, mas através de quê? Por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Então, amados, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus piedoso, que nos usa até mesmo com as dificuldades que nós vivemos. É como se fosse ali propriamente uma escola de Deus, onde nós aprendemos a superar os desafios e com este ensino que nós recebemos do próprio Deus, nós então somos instruídos a instruir pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que outrora, que outro tempo nós passamos. Então fique firme na presença de Deus, porque o Senhor, Ele é fiel. Então aqui em João, no capítulo 8 ainda, nos diz, Jesus falou, Ele dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus estava falando da sua natureza divina. Jesus estava falando de onde Ele era, do céu. Mais uma vez repito. E então aqueles fariseus, aqueles homens que estavam com sua visão completamente mergulhada nas coisas deste mundo, sua visão direcionada às coisas deste mundo, eles não compreendiam as palavras de Jesus. E é algo, amados, que nós, se não vigiarmos, mais uma vez eu repito, nós podemos então mudar a nossa visão. Nós podemos começar muito bem na presença do Senhor e então, com o passar dos dias, com as dificuldades, com as incertezas, com a falta de fé, muitas vezes que tenta bater na nossa porta, nós podemos então tirar nossa visão do alto e começar a olhar as coisas da terra, começar a meramente atentar apenas para as coisas da terra e então querer viver de forma carnal, querendo resolver as coisas com seu próprio braço, querendo fazer com que as coisas se resolvam da sua maneira. E isto, amados, eu lhe garanto, isto causa muita fadiga, isto causa muita dor, isso causa muito desconforto, incerteza, isto causa muita aflição.
nós, uma vez lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né, filhos do Deus Altíssimo, conduzidos pelo Espírito Santo, ou para sermos conduzidos pelo Espírito Santo, então nós decidimos viver a nossa vida da nossa própria forma, tentando resolver os problemas da nossa própria maneira. E isso vai causar muitas dores, muita aflição. Pelo contrário, nós precisamos, amados, ser guiados pelo Espírito Santo. Você e eu precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque lá em Romanos 8,14 diz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, é tempo de você entregar tudo nas mãos do Senhor. Entregue, volte a viver aquela vida de dependência que você vivia na presença de Deus, obedecendo a Ele, sendo temente a Ele em cada passo que você tomava. Lembra daquele tempo anterior que você, antes de tomar toda e qualquer decisão, era uma decisão pequena, você buscava o Senhor, era uma decisão mediana na sua vida, você buscava o Senhor, era uma decisão importante, você buscava o Senhor. Então, o Senhor, Ele quer que você volte para este lugar de dependência a Ele, de dependência nele, para que Ele possa continuar fazendo coisas maravilhosas. E além do mais, o Senhor, Ele quer revelar o teu caminho, o caminho que você tem que seguir. E não se apoie no seu próprio entendimento. Ele quer revelar, Ele quer que você volte a esse momento, aquele tempo, melhor dizendo, de intimidade, onde Ele vai revelar coisas profundas para você, acerca da sua vida, acerca do seu chamado. Então volte para esse lugar. O seu pensamento tem que estar nas coisas do alto. Você tem que estar com o seu pensamento firme nas coisas do alto. Amém, amados? Então é tempo de olhar para o nosso alvo, de olhar para as coisas que estão lá em cima no Senhor. E eu quero ler para você também o que está escrito aqui em Filipenses, que fala exatamente sobre isso que eu estou falando para você. Nós precisamos estar com a nossa mente nas coisas que são de cima. A palavra do Senhor nos diz aqui em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz algo muito importante que nós precisamos ouvir. Ele diz assim: por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Irmãos, sede também meus seguidores e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, amados, a palavra do Senhor nos fala aqui, o apóstolo Paulo estava dizendo que nós precisamos seguir as pisaduras de Cristo, precisamos seguir ao Senhor, que nós precisamos ter o mesmo sentimento no nosso coração, olharmos para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, prosseguir para esse alvo que é o Senhor. Ele fala também aqui que muitos são inimigos da cruz de Cristo, ou seja, são aqueles que só olham para as coisas aqui da terra, são aqueles que só veem as coisas da terra e não atentam para as coisas que são do alto. E para essas pessoas, o apóstolo Paulo diz que o fim delas é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrestres. Olhe para o céu, olhe para as coisas de Deus, para as coisas do alto. Porque quando nós estivermos com nossa visão meramente nas coisas aqui da terra, nós corremos sério risco, amados, não só de se cansar nesse tempo, de tomar decisões erradas nesse tempo, como eu falei para você, de cansar o braço, mas
de, sobretudo, nós nos desviarmos da verdade e perdermos a salvação e estarmos ali naquele grande dia separados eternamente do Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, praticar as palavras do Senhor e viver a vida segundo a sua vontade, em obediência à sua palavra, para ser também um canal de salvação, para as pessoas que estão ao seu redor cheguem também ao pleno conhecimento da verdade e sejam completamente transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, hoje, eu quero deixar essa palavra para você, uma palavra para abençoar a sua vida e para que ela seja transformada completamente. Olhe para as coisas do alto. Amém, amados? Amém? Minha amiga Jesus, seja bem-vinda, paz do Senhor, amada. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, tá bom? Amém. Deus abençoe cada um de vocês, amados, que estão ouvindo também esta palavra aqui, após gravada nesta live. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Então, nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar a Deus, pedir para que o Senhor direcione a sua visão e que você obedeça a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesse momento eu te apresento, Senhor, o teu filho, a tua filha. Senhor, muitas são as distrações do dia, muitas são as dificuldades às quais nós enfrentamos e essas dificuldades, Pai, por vezes, elas tentam nos tirar do foco, que é o nosso alvo, Jesus Cristo. Senhor, que nós possamos, Pai, estar com a nossa mente fixada em Ti, não atentando para as dificuldades. Então eu peço que o Senhor fortaleça a tua filha, eu peço que o Senhor fortaleça o teu filho e que eles possam viver os teus planos, que eles possam obedecer a tua palavra e serem, Pai, exemplos dignos de imitação, aqueles que andam, que seguem Jesus Cristo e que não se envergonham do Evangelho. Assim eu oro, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos e concede a cada um deles um dia de ser na terra, protegendo e livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você está vendo esta palavra, ouvindo esta palavra aqui pelo Facebook, compartilha com seus amigos. Se você está aqui no YouTube, se inscreva no canal, ativa aí o sino de notificação. Aqui embaixo aqui tem o nome vermelho inscrever-se, então se inscreva, tá bom? E compartilhe o vídeo. Se você gostou, dá uma sua curtida aí. Se está ouvindo aqui pelo Instagram, compartilha, que Deus vai abençoar a vida de outras pessoas. Tá bom, amados? Tenham um bom dia e lembre-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus Cristo, o Senhor, fez isso por você. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por você, porque Ele te ama. Olhe para Ele, olhe para as coisas do alto. Deus te abençoe.